Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar a nossa semana juntos, nessa segunda-feira, pensando um pouquinho na palavra de Deus, num assunto que tem a ver com a vontade de Deus, a vontade de Deus realizada na terra, né? Como é que a vontade de Deus se realiza? E eu quero ler para você hoje um texto de Mateus capítulo 6, versículo 9, aquela oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. Ele disse assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o quê? O teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A vontade de Deus é realizada no céu de maneira perfeita. Então esse texto aqui, infelizmente as versões da Bíblia em português não traduzem essa expressão de uma maneira forte como está no grego, né? Eu andei pesquisando as versões em português. As versões em inglês traduzem de uma maneira mais correta, porque o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: que a vontade de Deus deve ser feita na terra da mesma maneira como ela já é feita no céu. Esse é o sentido que Jesus está querendo dar, né? Porque no céu a vontade de Deus não tem impedimento algum. Todos são obedientes, tudo é perfeito, maravilha. Mas na terra existe uma oposição à vontade de Deus. Então eu quero que você entenda o seguinte: de uma maneira misteriosa, a vontade de Deus pode ser frustrada e não pode ser frustrada. Como assim? Existe um aspecto da vontade de Deus que é chamado propósito de Deus. Eu não vou entrar na questão da língua original, porque no original você pode ver claramente que a vontade de Deus pode ser traduzida de maneira diferente. No grego existe a vontade bulema, chamada bulema, e a vontade telema de Deus, né? Uma dessas vontades pode ser frustrada e a outra não. O propósito de Deus nunca será frustrado. O propósito de Deus nunca pode ser frustrado. Ninguém pode impedir Deus de cumprir um propósito. Mas existem aspectos da vontade de Deus que Ele permite que sejam frustrados, que sejam contrariados. E se você não entende isso, você não entende o agir de Deus, né? O que Jesus está falando aqui é o seguinte: Senhor, que a tua vontade, ou seja, o teu propósito, seja feito na terra como ele é feito no céu, de maneira poderosa, de maneira inescapável. Ninguém consegue deter a vontade de Deus. Na verdade, o que pode ser frustrado é o desejo de Deus, né? O propósito de Deus nunca pode ser frustrado. Como assim? Por exemplo, é desejo de Deus que todos se salvem. Está escrito na Bíblia. Mas a gente vê claramente que isso não é cumprível. Muitas pessoas estão se perdendo. Muitas pessoas contrariam a vontade de Deus e não querem a salvação, não querem Jesus, não querem saber de nada com Deus. Então, nesse sentido, o desejo de Deus é frustrado na terra, né? A vontade de Deus, no sentido de desejo, é que haja justiça na terra, que não haja injustiça. E a gente vê que isso é frustrado todo dia. Os homens são injustos, existe maldade, existe roubo, existe corrupção, existe violência. Então o desejo de Deus é frustrado. Então durante essa semana eu quero falar um pouquinho sobre isso, para que no final até o final da semana a gente comece a orar de maneira mais eficaz ao Senhor, para que a gente comece a se encaixar nos desejos de Deus. Porque o grande segredo da nossa transformação e das conquistas que a gente pode ter da parte de Deus na terra é a gente se alinhar com os desejos do Senhor e com os propósitos do Senhor. Então, se você entender isso, a tua oração será totalmente transformada. Você começará a orar como Jesus orou aqui: Senhor, seja feita a tua vontade na terra, começando com a minha vida, começando com a sua vida, como ela é feita no céu. Que esse é a grande descoberta
da oração, né? A grande descoberta de se harmonizar com Deus. Eu não vou me estender muito, mas eu quero... Isso daqui é apenas um desafio para você começar a pensar comigo durante essa semana como que Deus realiza a sua vontade através da nossa vida. Como que um Deus perfeito pode usar pessoas imperfeitas para realizar o seu propósito na Terra. Amém? Eu quero parar por aqui, porque amanhã eu quero que você pense no que eu falei hoje e a gente começa a dar continuidade àquilo que eu estou falando aqui. Amém? Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que o teu propósito eterno nunca será frustrado. Mas nós vemos na Bíblia, nós vemos na experiência terrena, que os desejos do Senhor, os desejos da tua vontade, são frustrados pelo mal. Muita gente frustra os teus desejos, contraria a tua vontade. Então eu te peço que a partir deste dia, o Senhor dê sabedoria, entendimento aos meus irmãos e irmãs que estão me acompanhando nesse vídeo, para que a gente, nós que somos do Senhor, nós possamos nos harmonizar com o teu querer na Terra de maneira ideal, para que a gente possa ser instrumentos eficazes do teu agir na Terra. Eu peço isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e a gente se fala amanhã para a glória do Senhor. Amém.